Oi, Dani, boa noite, bem-vinda. Oi, Manu. Beleza. Tudo bom, dona? Obrigada. Pessoal, boa noite. Nós, em breve, vamos dar início à nossa roda de conversa. E eu gostaria de deixar todos cientes que a Dani já começou a gravação, tá? Ela vai ser gravada. E aí, caso alguém não se sinta confortável, é só falar conosco aqui, tá bom? Oi, lindinha. Boa noite. Boa noite, Dri. Tudo bem? Tudo. Tá dando para me ouvir e ver? Tá dando eco? Dri, eu não tô conseguindo te ver, não, mas para ouvir tá dando interferência. Eu acho que talvez você esteja próximo de alguém que também tá na chamada. Ou com dois aparelhos ligados na mesma chamada. Não, tá só um aparelho. Então não sei. Mas agora diminuiu. Agora deu uma diminuída aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera. Isso. Tá aparecendo? Olha, eu não sei. Eu acho que não. Clica na própria tela. Aí, quando você clicar na tela, embaixo tem um microfone e tem como se fosse uma câmerazinha assim. Aí, quando você clica, ativa o vídeo. Ativou? Agora ativou. E o som ainda tá ruim? Não, tá tranquilo, dá pra ouvir. Dá pra me ouvir bem também? Tá tudo bem por aqui.
Tá, beleza. Então. A Luísa já chegou? Bom, a Luísa chegou ainda não? Deu tudo certo, né? Oi, Drica. Chegou ainda não? Oi, Manu. Tudo bom? Tudo. Gente, eu não vejo quem está participando. É porque eu estou compartilhando a tela, acho que é por isso, né? Vocês estão vendo a tela compartilhada. De aguardar, não é isso? É. Joia. Quer que eu já retire? Pode já retirar ela? Não, pode deixar. Tá. Eu vou só... Manu, foi esse último link, né? Isso. O primeiro não tá valendo, não. Eu acho que houve no momento que vocês compartilharam, acho que teve uma alteração lá daquele primário, sabe? Eu estava olhando aqui, acho que alguém digitou alguma coisa. Mas esse último que foi no textinho tá certinho. Ah, tá. E tá. Mas se você quiser reforçar lá, eu coloquei lá no nosso grupo. Aí só colar lá no pessoal, para o pessoal da associação, se você quiser disparar de novo. Mas naquele texto está certinho. Tá, esse último agora tá, né? Tá. Deixa eu ver aqui para algumas pessoas que eu mandei. Você colocou no sexta também, Manu? Não, vou colocar. Letícia, coloca lá no Zoeiro o link novo também, tá? Beleza, eu coloquei. Tá. Aí a gente já vai começar, só vou ligar aqui o computador, a tela da minha mãe, e aí a gente já começa. Tudo colorido, só que tem que escrever todas as cores. Não sei se eu tive que botar aqueles cores.
Ai, caramba. A bicha caiu. Que isso? Oi, pessoal. Está todo mundo me ouvindo? Boa noite a todos e a todas. Está dando para me ouvir direitinho? Está sim, eu estou ouvindo. Bom, primeiramente, antes de começar, eu vou pedir para estar todo mundo, né, com o microfone desligado e principalmente na hora que o outro estiver falando, tá bom? Boa noite a todos, a todas e a todos. Em nome da Celbra DF e da coordenação do Doar Afetivo, da nossa ação Doar Afetivo, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesta roda de conversa. Vai ser um momento de partilha, de troca, de conhecimento e de aquecimento dos nossos corações neste dia tão especial que é o Dia do Nutricionista. Então, todas as pessoas que escolheram esta nobre profissão, nosso reconhecimento e gratidão por esta caminhada conjunta. E nosso agradecimento especial vai a Letícia Vaz, estudante de nutrição do UniCeub, colaboradora da ação Doar Afetivo. Ela colabora todos os meses com os valores nutricionais da Cesta Verde. E da Luísa Vilarinho, que além de nutricionista, ela também é voluntária da Celbra DF. E pegando uma carona no Dia do Nutricionista, vamos falar um pouquinho sobre o reaproveitamento dos alimentos. Muita coisa boa, muita comida, muito alimento está indo para o lixo, sem a gente saber, né, gente? Então, em homenagem, a minha homenagem ao Dia do Nutricionista, em homenagem à equipe do Doar Afetivo, em homenagem a todas as mãos que trabalham para dar sabor à vida de outras pessoas, enfim, a essa construção conjunta de várias mãos, eu vou ler trechos do poema Estas Mãos, de Cora Coralina, para a gente dar abertura ao nosso encontro, à nossa roda de conversa. Eu vou ler. São pequenos trechos. Minhas mãos doceiras, jamais ociosas, fecundas, imensas e ocupadas, mãos laboriosas, abertas sempre para dar, ajudar, unir e abençoar, mãos de semeador, afeitas à semeeira do trabalho, minhas mãos raízes, nossas mãos raízes, procurando a terra, semeando sempre, jamais para elas, os júbilos da colheita. E que essa colheita, pessoal, seja sempre uma colheita farta de amor, desse sentimento transformador. Boa noite a todos e que a gente possa saborear
com muito amor no coração essa roda de conversa. E a equipe do Doar Afetivo, se alguém quiser falar um pouquinho, complementar um pouquinho sobre a nossa ação, tem a Manu, a Dani está aí também, a todo mundo que está participando, que eu não estou conseguindo ver quem são as pessoas que estão aqui. Se vocês quiserem complementar, estejam à vontade. Letícia e Luísa, mais uma vez, gratidão por tudo. Beijo. Podem começar. Pode começar, então? Pode. Alguém quer falar alguma coisa? Manu, Luísa. Socorro, Elídia. Boa noite, pessoal. Só reforçando aqui que a nossa roda de conversa está sendo gravada, tá? Já iniciamos a gravação. E desejar a todos uma excelente noite, que possam participar muito e desfrutar de todo o conhecimento que as meninas têm para nos proporcionar. Boa noite a todos. Bom, eu vou projetar aqui minha tela, aí vocês me dizem se está aparecendo para vocês. Está aparecendo? Se alguém puder falar um pouquinho no áudio, porque eu não estou vendo mais o... Tá sim. Tá sim. Ah, beleza. Bom, meu nome é Letícia, como a Adriana já falou. Eu sou estudante de nutrição do Uniceub e hoje foi sugerido para mim falar a respeito do tema reaproveitamento integral dos alimentos, que é um tema que eu vejo que tem uma importância de ser abordado. E tem uma frase assim muito clássica na nutrição, que é desembale menos e descasque mais. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. E o desembale menos, né, se refere a produtos ultraprocessados, os quais a gente tem que buscar consumir menos, e descasque mais refere aos produtos in natura, né, que são os produtos, são os alimentos que a gente consome do jeito que a natureza entrega para a gente, o alimento na sua totalidade, com nutrientes, né, e esses alimentos são fontes de nutrientes para nos suprir as nossas necessidades que a gente tem. E dentro disso, desse processo, né, do sistema alimentar, é bom a gente sempre buscar ter a sustentabilidade dentro desse processo, né? E aí, dentro dessa sustentabilidade, está esse tema, que é o reaproveitamento de alimentos. E falando um pouco do conceito, né, do que é o reaproveitamento de alimentos, é justamente a gente usar o alimento na sua totalidade, né? Ou seja, a gente explorar ao máximo o que o alimento tem a nos oferecer, explorar todos os nutrientes que o alimento dá para a gente. E a gente buscar também aproveitar desde a semente, né, que a natureza que tem ali, que a natureza traz para a gente, desde as sementes até as cascas, os talos, as folhas. E tem alguns benefícios, né, da gente fazer esse reaproveitamento, que primeiro que enriquece nutricionalmente a nossa dieta. Tem muitos alimentos que os nutrientes se concentram mais nas cascas, nas folhas, do que na própria parte nobre do alimento. A parte nobre seria a polpa, né, do alimento, como, por exemplo, a couve-flor, as folhas tem mais ferro, tem mais nutrientes do que a própria parte nobre, do que a própria couve-flor, do que a própria couve-manteiga, por exemplo. Além disso, nos fornece também vitaminas, sais minerais, fibras, né, que são macro e micronutrientes essenciais para suprir as nossas necessidades. Além disso,
a gente pode também estar aí se reinventando na cozinha, né? Buscando novas receitas com essas partes integrais dos alimentos, com as cascas, com as sementes, com as folhas, né? Então, ao invés dessas partes integrais serem destinadas muitas vezes para o lixo, serem desperdiçadas, a gente pode transformar, né, em alimento de novo. Por que não, né? A gente fazer uma nova receita e transformar em alimento para nos nutrir ou nutrir até mesmo o solo, por exemplo, sendo destinado numa compostagem. E, sendo assim, a gente evita o desperdício de alimentos, né? Fazendo esse reaproveitamento dessas partes não convencionais. Ao invés de o alimento ser destinado lá para o aterro sanitário, a gente pode fazer o bom proveito, o bom uso de uma forma consciente dentro da nossa casa. E eu coloquei aqui da gente falar um pouco mais a fundo do desperdício de alimentos, porque, na verdade, muitas pessoas, né, por não saberem como reaproveitar os alimentos da melhor forma, muitos desses alimentos, né, que se perdem desde da colheita ali até a distribuição, o armazenamento, até a parte do descarte, né, ocorrem muitas perdas alimentares. E aí isso contribui significativamente para o desperdício dos alimentos. E grande parte desse desperdício ocorre dentro das residências, pelas pessoas não saberem mesmo o que fazer com essas partes integrais, né? E foi feito um estudo que mostrou que os principais motivos das pessoas desperdiçarem os alimentos são 3. Primeiro, o motivo é fazer compras sem planejamento, né? Ou seja, as pessoas saem de casa sem fazer uma lista de alimentos, por exemplo, e aí vão no supermercado muitas vezes com muita fome, e aí acaba comprando uma quantidade de comida a mais do que necessita. O segundo ponto é o armazenamento inadequado, né? Porque, por exemplo, tem até vários memes, né? Dos vegetais ali, das verduras que ficam dias e dias na geladeira, nas prateleiras, sem serem consumidos. Tem até uns memes que os vegetais ficarem tristes, né? Porque acaba estragando e sendo destinado para o lixo. E também um outro ponto é que muitas pessoas colocam uma quantidade a mais de comida no prato do que é consumido, né? A gente ainda tem uma cultura que precisa ser melhorada, que é a cultura de, nossa, vamos fazer uma comida a mais, porque é melhor sobrar do que faltar, né? E muitas vezes essa questão tem que ser repensada, porque será que, o que a gente vai fazer com essa sobra, né? Será que é mais interessante mesmo a gente fazer comida a mais? A gente vai saber fazer o bom uso, né, consciente dessa quantidade a mais de comida? Para onde vai, né? Vai para o lixo? Vai ser transformado em alimento de novo? Eu vou ter tempo para fazer uma nova receita? E aí eu trago aqui alguns dados, né, que pode chocar algumas pessoas, outras não, que primeiro que é desperdiçado 26 milhões de toneladas de alimentos por ano. Isso poderia alimentar 35 milhões de pessoas. Tem outro dado também que uma família brasileira com 5 pessoas gasta em média R$ 1.500 de alimentação, né, mensal, e desse valor quase R$ 500 é gasto com alimentos que viraram lixo. Então, mostra, né, que o desperdício de alimento causa impacto não só ambiental, mas também econômico, social. E aqui a imagem está pequena, mas aqui eu trouxe o grupo de alimentos que mais são perdidos, né, desperdiçados na América Latina. Aí aqui tem, por exemplo, o grupo das hortaliças, né, e das frutas, que é o grupo onde mais é desperdiçado. Segundo lugar fica as raízes, os tubérculos, tem também aqui os pescados, as oleaginosas, os cereais, produtos lácteos.
E aí, um outro dado também, que o Brasil produz anualmente quase 37 milhões de toneladas de lixo orgânico, e menos de 2% do que é descartado é reaproveitado. E aí, esse descarte, né, vai muitas vezes para aterros sanitários. Os aterros sanitários já não têm onde lugar para colocar a quantidade de lixo, de resíduos, né? Tem a questão da superlotação, que é composta muitas vezes por esses resíduos orgânicos, né? Esses resíduos orgânicos, não, esses resíduos úmidos, que ficam ali, estraga e gera contaminação para o solo, contaminação para os lençóis freáticos, gera também, né, sujeito a gerar um ponto de doença ali, e são resíduos que dentro da cozinha, por exemplo, tem valor, tem vida, que poderiam ter sido, né, bem aproveitados de uma forma mais consciente, né, virados, por exemplo, alimento de novo, enriquecendo a dieta. E aí eu coloquei essa parte aqui, esse slide, para a gente fazer uma reflexão, né? Porque a gente sabe que os nossos hábitos impactam na nossa vida, impactam na vida das pessoas que estão ao nosso redor, impacta na vida do meio ambiente que a gente vive. Então tem um poder transformador, ou seja, a gente tem uma parcela de contribuição, né, nessa questão do reaproveitamento de alimentos. E já que os nossos hábitos influenciam tanto assim, né, a gente é sempre bom olhar para o prato de comida, para o alimento que a gente come e ver que ali existe uma história por trás do alimento. A gente pensar no processo desde o que o alimento é plantado até esse descarte, né? E pensar de uma forma mais consciente, será que a gente está comprando esse alimento que a gente está comprando? Quem produz esse alimento produz de uma forma sustentável, produz de uma forma que contribui para o meio ambiente, que não prejudica o solo, não prejudica o valor nutricional dos alimentos? Será que a gente está consumindo esse alimento e na hora do descarte, né, esse alimento tá virando lixo, né? Ou a gente está fazendo um descarte para nutrir o nosso interior, nutrir o nosso corpo, né? Fazendo novas receitas, ou nutrir de repente o meio ambiente, né? Gerando uma compostagem para o solo, nutrindo o solo. Então, eu acho que eu vejo assim que cabe a nós essa reflexão da gente ter esse olhar de como a gente se relaciona com esse meio ambiente, com a natureza, né, para a gente poder cada vez mais ter hábitos transformadores que nutrem a nossa natureza interna e a nossa natureza externa, o meio ambiente. E aí, felizmente, existem alguns projetos muito legais que já visam, né, essa questão de reaproveitar os alimentos, que tem esse projeto da fruta imperfeita, né, porque muitas dessas grandes empresas industriais acabam recusando, acabam descartando alimentos que durante o processo, né, da produção, por exemplo, são danificados, às vezes tem um amassozinho, e aí para eles são considerados feios, são considerados alimentos que estão fora do padrão, e aí simplesmente descarta. E gera, né, contribui aí para o desperdício de alimentos. E esse projeto busca fazer um trabalho, né, para que as pessoas tenham essa consciência de que esses alimentos são, sim, saborosos também, são nutritivos, né, por mais que esteja ali um pouco deformado, que a gente pode consumi-los, esses alimentos. E aí eu coloquei 2 aplicativos, né, que tem o Colher de Chá e o Food Keeper, são 2 aplicativos que aí está voltado mais para a parte de armazenamento, né, de alimentos. Eles também têm algumas receitas, assim, práticas do que fazer, né, com essas partes não convencionais dos alimentos, essas partes integrais. E aí, o que a gente pode fazer, né? Qual a nossa parte? O que a gente pode fazer dentro da nossa casa? Primeiro, eu coloquei esses pontos, né? Se referindo aos principais motivos das pessoas desperdiçarem comida e não
fazer o reaproveitamento adequado, né? Que o primeiro ponto é fazer uma lista de compras. Então, antes de sair de casa, olhar o que tem na despensa, sair de casa bem alimentado para não ir para um supermercado com fome. Chegou no supermercado, de preferência, vá nos setores que tem verduras, que tem hortaliças e, se possível, né, frequentar feiras. Tá aí a questão da gente buscar saber de onde é que aquele alimento veio, né? A gente sabe de onde aquele alimento veio, ou veio da natureza, né? A gente sabe a forma como ele é produzido, ou veio da prateleira de supermercado, que muitas vezes a gente nem sabe ler o rótulo, nem sabe o que tem naquele rótulo de alimento. Então, dá preferência a esses alimentos in natura, né? Que são alimentos mais nutritivos, incentivando ali a agricultura local. E eu coloquei essa imagem também, né, que eu acho bem legal, nada se perde, tudo se cozinha, e tem sim possíveis soluções para a gente poder contribuir com esse reaproveitamento de alimentos. E aí tem a questão do armazenamento, né, que a gente viu que um dos pontos que as pessoas desperdiçam alimentos é porque as pessoas não sabem armazenar alimentos. E até quando eu falar esses pontos, muitas pessoas vão falar, nossa, mas eu nunca sabia disso, assim, né, que era, por exemplo, para guardar, que o ovo não pode ser guardado na porta da geladeira. Por exemplo, o primeiro ponto fala que na geladeira a gente tem a prateleira de cima, né, a prateleira de cima é onde fica a saída de ar, então é mais interessante, né, como ele tem uma temperatura mais baixa, mais interessante a gente colocar os alimentos mais perecíveis, né, as sobras dos alimentos, as marmitas, os alimentos que a gente geralmente consome, sobra ali, a gente guardar na primeira prateleira, junto com os laticínios e os ovos também. Os ovos não é para ficar, como eu tinha dito, não é para ficar na porta da geladeira, há uma oscilação muito grande de temperatura de alimentos, então não é tão interessante de ficar na porta. E nas prateleiras de baixo, é interessante que fique alimentos mais delicados, né, como, por exemplo, frutas, vegetais ou até mesmo os industrializados, porque se esses vegetais, essas folhagens, por exemplo, ficar na primeira prateleira, pode congelar, pode danificar o alimento. E na porta fica os produtos que não necessitam de muita refrigeração, como, por exemplo, os molhos, né, as conservas, as bebidas. E aí eu coloquei aqui embaixo, como observação, em todas as geladeiras tem um regulador de temperatura, que na própria geladeira, se a gente observar, tem ali as instruções, né, de como usar esse regulador. Então, é importante, principalmente para quem mora aqui em Brasília, né, de que a temperatura, uma hora está fria, outra hora está quente, é importante a gente ficar atento nesse ponto da temperatura da geladeira. Eu coloquei aqui também a gente buscar optar por potes de vidro, porque além de contribuir com o meio ambiente, é mais fácil a gente visualizar o alimento dentro da geladeira e é mais fácil também na questão da higienização, né? Às vezes aqueles potes de plástico não são tão práticos, né, da gente higienizá-los. E aqui também limpar a geladeira de 15 em 15 dias, porque... Primeiro que é importante a gente usar produto de limpeza sem odor, sem sabor, sem muitas substâncias, como, por exemplo, o álcool, né? E é muito importante também para evitar a contaminação cruzada, a gente fazer essa limpeza e se atentar a esses pontos, né, de armazenamento, principalmente para todo mundo, mas principalmente também para os celíacos, né? É importante, assim, para não ter contaminação cruzada. E aqui eu trouxe, assim, indo mais para a parte prática, né, algumas receitas que dá para a gente fazer, né, com as partes integrais dos alimentos. Aqui eu peguei uma receita que eu já tinha feito para um projeto, mas aqui embaixo eu coloquei, né, para adaptar para farinha de arroz, porque eu coloquei aqui na receita aveia em flocos, ou farinha de arroz, ou uma farinha sem glúten, né, para os celíacos. E aí que é um bolo de casca de banana, aí se vocês quiserem tirar um print, eu posso até mandar para a Adriana, depois mandar no grupo de vocês,
que usa banana, usa ovos, açúcar, óleo de coco, canela, fermento, alguma farinha. E aqui também é outra receita, né? Eu peguei algumas receitas do livro da Bela Gil. Essa receita é arroz com talos de agrião, salsinha e couve, né? Que a gente basicamente faz o arroz e adiciona essas outras partes integrais dos alimentos. Tem também outras receitas, que é esse pesto de rama de cenoura, que eu achei, nossa, muito deliciosa, com azeite, manjericão, as folhas da cenoura, usando aí as sementes de abóbora também, que é rica em fibras, lipídio. A farofa de folhas de beterraba, rabanete e castanhas também. Ainda não fiz, inclusive eu quero fazer, que usa algumas castanhas, as oleaginosas, né, e as folhas aí da beterraba, do rabanete. O chá de casca do abacaxi, também com hibisco, né, usando aí a casca do abacaxi, adicionando cravo da Índia, hibisco. E eu coloquei também aqui como opção o suco verde, né, que, na verdade, sucos diversos, né, que dá pra gente adicionar os alimentos, né, com casca. E aí, eu, por exemplo, gosto muito de fazer o suco verde, né, que eu gosto de usar a couve, né, o talo, usar a totalidade, né, do alimento, aquilo que a gente falou no início, que é uma forma interessante também de a gente aproveitar. E aqui, por fim, eu coloquei essa imagem, né, porque todos nós temos, então, uma parcela de contribuição, né, para ter um ambiente, tanto dentro da nossa casa, tanto um ambiente, né, do mundo mais sustentável, ter hábitos mais sustentáveis e fortalecendo aí essa ponte, esse elo, né, com a natureza e com a nutrição, tanto nossa nutrição interna quanto a nutrição externa. E aqui me pediram para fazer em estilo de roda de conversa. Então, quem tiver alguma sugestão, quem quiser, de repente, compartilhar como é que faz essa questão do reaproveitamento de alimentos dentro da própria casa, e quem tiver alguma dúvida também, eu sei que algumas pessoas aqui já fazem esse trabalho de reaproveitamento de alimentos. Falando um pouco de mim, assim, aqui em casa eu gosto de fazer a parte de reinventar, né, várias receitas, e faço suco verde. Meu pai, por exemplo, ele reaproveita o alimento de uma forma bem interessante, meu pai e minha mãe. Meu pai, ele já destina o alimento para compostagem de alimentos, né, que aqueles alimentos não tão digeríveis, como, por exemplo, a casca de ovo, ele usa para compostagem, né, que aí vira adubo para couve do meu suco verde, então eu acho ótimo. Minha mãe, depois, não sei se ela vai querer falar mais a respeito, mas ela fez um curso que, basicamente, ela transforma, né, casca de alimentos, por exemplo, a casca da laranja, em produtos de limpeza. Eu, particularmente, amo, assim, eu prefiro 1000 vezes o produto que a gente sabe ali. Eu sei que minha mãe reaproveitou um alimento, né, extraiu a casca da laranja, e tem todo um processo que faz. Eu prefiro isso do que quibo, do que alimentos que até o odor, né, não é tão do nosso agrado. Então é isso, quem quiser compartilhar, eu tô aqui para aprender também. Ah, meu Deus, acho que meu celular descarregou. Excelente, Letícia. Nossa, muito aprendizado, né, gente? Muitas coisas proveitosas que dá para a gente tirar de todas as informações que tu está trazendo. Só abrir aqui a câmera também, que não ninguém sabe quem está falando, né? Eu esqueci de ligar a câmera. Não, porque quando tu apresenta, sai. Mas você tá entendi. Eu já tinha esquecido. Já estava preocupada. Muito, muito proveitoso tudo que tu falou. Vou compartilhar daqui a pouquinho algumas coisas que eu faço aqui também. Todo mundo sabe que eu adoro.
Mas antes disso, eu vou dar uma passadinha aqui no chat para ver o que o pessoal está falando. Excelente abordagem, a Adriana colocou. Muito bom, a Ana Lídia colocou. Show, Erasmo. A Márcia Cristina, que também faz parte da comissão, ela é nossa organizadora de tudo aqui. Ela colocou aqui, ó, já postei as receitas no grupo do Ar Afetivo. Muito compartilhamento que ela está trazendo para a gente também. Inclusive o chá da casca, né, do abacaxi, né, Marcinha? Chega aqui para falar comigo, Marcinha. Não me abandona, não. Deixa eu aproveitar, então, a deixa. Que a gente conversou a respeito do chá de abacaxi lá no grupo, né, do Ar Afetivo. E é algo que eu aprendi também com minha mãe, Letícia. Quando a gente comprava o abacaxi, ela já lavava bem, né, a casca, e ela tirava uma primeira camada, justamente dessa casca, e já reservava para fazer chá. A gente não usava hibisco, não, era só a casca do abacaxi mesmo. E aí, uma segunda camada, ela ainda tirava porque ficam ainda aqueles olhinhos do abacaxi, né? Então, ela não tirava uma camada tão grossa. Então, ela tirava essa segunda camada para retirar esses olhinhos e a gente fazia o suco do abacaxi. Aí, normalmente, colocava, né, uma folhinha de hortelã também. E, assim, a fruta em si a gente comia, né? Fatiava e comia. Mas de um abacaxi saía aí a fruta, o suco e o chá, né? E o chazinho, normalmente a gente guardava na geladeira e ainda fazia, né? Por 2 dias o chá. Mas era bem interessante. Eu até comentei no grupo que quando eu vejo alguém descascando o abacaxi, jogando fora, eu chego e me contorço, porque assim, eu já sinto o gostinho, né, do chá que está sendo desperdiçado, dos chás, né, porque dá para fazer mais de um, e do suco também, que é tão rico e está sendo ali desperdiçado. Que legal, nossa, inclusive vou até anotar aqui depois essa receita, e assim, é um exemplo, né, muito prático de um alimento a gente pode aproveitar, né, em sua totalidade, a casca, a polpa do alimento e fazer várias receitas. Muito interessante. Minha mãe também é uma das que a gente vai descascando a fruta, ela já tá com a mãozinha assim para pegar geralmente, né, as cascas para fazer os produtos de limpeza dela, enfim, é bem interessante, eu aprendo muito com ela também. E a Manu complementou, porque o que eu desperdiço, ela não desperdiça, né? Que é a coroa, que ela planta e já, né, aguarda aí pacientemente um outro abacaxi. Essa parte eu ainda não faço, tá, Manu? Dá pra gente fazer o que eu falei lá, né? O jardim cuspido, né? Que a gente come e cospe a semente, aí cospe na terra, né? Pega ali, já lança na terra que vai brotar. Os meus vasos de flores, de ornamento aqui, eles têm sempre alguma pitada de alguma fruta, verdurinha, alguma coisa assim, né? Que eu vou lá, alho poró. O alho poró, às vezes aqui, dá 3 safras, vamos dizer assim, né? Você corta ali a basezinha dele do bulbo, tem um pouquinho de raiz, coloca na terra assim, vai aguando todo dia, 3 dias você começa a nascer um alho poró de novo ali, e vai ali 3 vezes, mas ele vai afinando, né, conforme você vai colhendo. Mas aí você vai tendo o seu alho poró, às vezes, né, não tá na época, tá ali nascendo e tal, e a gente vai reaproveitando da melhor maneira, né. É muito legal, quando... né, tem de possibilidade, assim, às vezes a gente arruma mais desculpa, né, falando assim no universo dos celíacos, às vezes a gente tem uma dificuldade de encontrar temperos, né, que tenham algum tipo de certificação, alguma coisa assim, e que vai trazer um prejuízo pra gente, né. Então, às vezes, ter o temperinho ali in natura é muito prático, porque é um potinho, você vai ali cultivando as folhinhas de manjericão, de orégano, um pezinho de alecrim, né,
e a gente consegue temperar, trazer saúde e, né, aproveitar ao máximo do que as plantinhas trazem para a gente, né? Às vezes a gente compra no mercado o raminho de manjericão, por exemplo, se a gente colocar na água, ao invés de colocar na geladeira, ele vai brotar e a gente vai poder utilizar, né, depois, sem jogar, pensar, porque às vezes a gente usa um pouquinho só e joga fora, né? E a gente pode, sim, aproveitar mais oportunidades daquele alimento. Mas eu falo demais, então deixa eu ver aqui os comentários. E fica bem mais fresco, né? Mais saboroso. A gente vê ali o crescimento do alimento. É até legal, né? De ver, às vezes eu também tenho orégano na janela, assim, da cozinha. Eu fico vendo, assim, o desenvolvimento e querendo que cresça logo para poder consumir. E é muito legal, assim, acompanhar esse processo. Isso, é verdade. Eu aprendi a ser mais paciente depois que eu aprendi a plantar. A gente tem que esperar os períodos, né? Então, trabalha duas vertentes, né? A nossa alimentação e a nossa mente. Mas aqui, ó, falando aqui o pessoal do chat aqui, o JTR colocou assim, bem bacana e importante sua fala, viu, Letícia? Principalmente nos tempos de crise. Evitar o desperdício é ainda mais importante. A Drica está falando aqui, conexão, união, consciência, divisão, cuidado, o amor e excelente exposição. Quero a receita dos produtos de limpeza, eu acho que todo mundo aqui quer. E a Marisa já pediu para falar, eu acho que ela quer contar justamente essas receitas. Então, vamos lá, Marisa, compartilha aqui conosco. Boa noite para vocês. Dizer que a Letícia, citada, né, pela Letícia, mas a gente procura reaproveitar à medida que a gente pode os alimentos, né, na sua forma integral, como foi falado. E hoje em dia, assim, é interessante, porque por exemplo, cascas de cítricos aqui em casa, né? Nós somos 5 adultas. Eu estava esperando para abrir isso aqui. Tangerina, por exemplo. E aí a gente a ela não é tão boa, né? Mas a gente pode fazer também. Eu faço algum material de limpeza, assim, não tem muita receita, não. Eu estou experimentando, né? Se eu olhar, pesquisar na internet, tem algumas receitas. Mas, geralmente, assim, a vida meio corrida, e aí eu vou colocando na água, geralmente eu coloco na geladeira para juntar um pouco, né? Coloco assim, recipiente, coloco na geladeira com água, e aí depois eu vou juntar... Mãe, só uma coisa... Mãe, o áudio tá um pouquinho baixo. Eu não sei se você tá abafando o microfone. Deixa eu ver aqui. Tá. Melhorou? Melhorou um pouco. Tá. Melhorou agora? Melhorou, agora dá para ouvir. Então, assim, eu coloco na água as cascas, né, de cítricos, de laranja, de tangerina, e aí, às vezes, eu coloco o cravo também, e aí deixo curtindo ali alguns dias. Depois eu como esse preparado, e aí a gente usa na limpeza, de um modo geral. É isso, não tem... A gente vai fazendo as alquimias, as transformações. Ele precisa, então, curtir para poder liberar as essências, os óleos essenciais ali, né? E conseguir fazer o produto de limpeza em si, é isso, né? Pelo que eu estou entendendo. Isso. E é bem interessante. Então, é isso aí. Muito bom. Quem mais? Eu gostaria também de chamar a Luísa Vilarinho, a nossa Nutri também, para partilhar um pouquinho aqui conosco, se puder, se tiver condições de falar aqui um pouquinho com a gente também, complementar nossas falas. Muito bem-vinda, Luísa. Oi, gente, boa noite. Hoje eu estou aqui só ouvindo as experiências de vocês, né? A Letícia explanou tudo muito bem. Parabéns, Letícia, foi excelente.
Hoje eu vim aqui só como um apoio mesmo, tô aprendendo bastante aí com vocês, com as experiências, né? E tô aqui escutando, acho que hoje eu tô mais aprendendo mesmo, gente, porque não tenho muitas experiências assim. Faço alguns reaproveitamentos, né? Mas hoje eu acho que eu tô mais aprendendo. E se alguém tiver alguma dúvida, eu queria até acrescentar só nessa questão que a Letícia colocou, que foi muito interessante, né, na questão da geladeira, quanto à contaminação cruzada, que se alguém aqui, né, tiver casa compartilhada, com celíacos, né? Celíacos e não celíacos. Colocar sempre na parte de cima os seus produtos sem glúten, né? Então, assim, coloquem na parte de cima, porque evita nessa contaminação. Por mais que, né, não seja o ideal, mas assim, a gente coloca na parte de cima porque essa não tem uma translocação maior, né, do ar da geladeira. Então, é só a minha dica de hoje. E fora isso, eu tô aqui para tirar alguma dúvida em relação à doença celíaca. E fora isso, realmente estou admirando aqui vocês, trocando essas ideias e aprendendo muito aqui. Tá bom? E é isso. Obrigada aí pelo conhecimento. Muito obrigada, Lu. Um beijo. Linda. Eu estou aqui com o João Vitor, colocou assim, ó. Até agora, de cara, com a dica do armazenamento do ovo. Tive um problema esses dias e acredito que tenha sido por causa do armazenamento irregular. Essa questão do ovo, ela é bem interessante, né? Principalmente por conta da salmonela, que, né, muita gente tem dúvida se lava o ovo, não lava o ovo, como é que armazena na geladeira, é na porta, e não é. E aí, assim, vou falar um pouco do que eu aprendi até não faz muito tempo, né? E aí vocês me façam a correção, tá, Luísa e Letícia? Que é que a gente não lava o ovo, né, para ir para a geladeira. E se tiver muito sujo, a gente tenta passar ali quase que aqui. Passar um paninho para chegar, né, aquela parte mais grosseira. E tenta armazenar em um recipiente fechado, né? E aí, se vocês puderem complementar como é que é essa questão do tratamento, né, do ovo, que não está muito direto, né, na questão do tema, mas acho que é bem importante, porque o João Vitor colocou ali uma questão que eu acho que ela é significativa. Quando a gente tem um problema alimentar e a gente, às vezes, não sabe se é por conta do armazenamento, porque, às vezes, a gente deixa passar um pouco o alimento, tentando evitar o desperdício, mas acaba que ele chega a um ponto em que é inapropriado para o consumo, né? E, às vezes, a gente não consegue perceber que está inapropriado para o consumo e faz o consumo passar mal, né? Então, aí tem a questão do armazenamento envolvendo tudo isso. Então, se vocês puderem complementar e tirar essa dúvida do ovo, por exemplo, acho que vale a pena. Então, na verdade, em relação ao acondicionamento, né, o armazenamento adequado do ovo, realmente dentro de um recipiente, né, mais fechado, estando ali nas prateleiras mais de cima, né, da geladeira, por conta da saída de ar, né, da temperatura mais baixa. E em relação à higienização, realmente não é recomendado lavar o ovo, não precisa lavar o ovo antes de ser armazenado, né? Se tiver com alguma sujidade, lavar ali na hora em que for consumir o ovo. E é isso, assim, porque o ovo, ele é poroso, né, ele tem os poros que, por exemplo, se a pessoa for lavar com algum produto de limpeza, né, tá sujeito àquele produto entrar nos poros, ou se for armazenado numa temperatura mais baixa, né, eles podem ficar suscetíveis também à entrada ali de micro-organismos indesejáveis. Então, é isso. Se a Luísa quiser complementar também. É isso mesmo que a Letícia colocou. E também tem a questão, né, como foi falado, da porosidade, né, da casca do ovo, não ser colocado perto de detergentes, alho, nenhuma substância que tenha muito cheiro, porque pode absorver esse odor
e o ovo também ficar com isso. Então, acabar que o ovo fica um pouco podre, né? Então, sempre deixar o ovo um pouco mais isolado. E é isso, gente. Nunca lavar o ovo. E também tomar cuidado com as temperaturas. Só isso. E falando assim, na questão do reaproveitamento e tentando evitar o desperdício, quando a gente não consegue, às vezes, por exemplo, guarda ali um talo, né, para utilizar depois. Qual que é o adequado? Por exemplo, vamos pegar o exemplo que você colocou da farofa da beterraba, né, das folhas da beterraba. Cheguei, tirei o talo da beterraba, armazenei ali. Tem um modo certo de a gente armazenar esses talos? É preferível congelar? Faz o branqueamento? Não faz? O que é melhor para esses talos mesmo? Então, depende do seu objetivo, do que você quer fazer, né, com esses talos. Por exemplo, se você quer fazer, às vezes, não sei, um suco verde, né, não tem problema você higienizar esses talos, né, com água corrente, ou colocar a solução, né, para higienizar os alimentos, deixar um tempinho ali nessa solução e depois você pode armazenar tanto. Eu assim, o que eu faço? Às vezes o que eu faço em relação às hortaliças, né? É fazer essa lavagem. Eu já deixo também, eu deixo secar bastante e eu armazeno na geladeira, né? Naquelas gavetas que tem na geladeira. E aí, às vezes, por exemplo, eu já deixo até separado. Tem pessoas também, eu já vi algumas pessoas, por exemplo, que gostam de fazer o suco verde, já deixa até separado na folha da couve, já coloca até, não sei se você já viu, mas coloca até, por exemplo, cenoura, o pepino ali já picado e dobra assim com a folha, né? Então, depende do que você quer fazer, qual a receita você quer fazer com aquele alimento. Aí, dependendo, você pode usar essas formas, assim, de armazenamento. Joia. E aí, gente, quem mais tem dúvidas aqui? Vamos aproveitar esse conhecimento aqui. Acho que alguém abriu o áudio aí. Vamos lá. Manu, essa questão que a Letícia colocou também de armazenamento, que você perguntou, também para armazenamento, tem algumas pessoas que colocam, né, que também pode ser adequado, a questão do papel toalha, né, que aumenta também a conservação, não só do reaproveitamento integral, mas também das folhas em si, né? Quando você faz uma higienização adequada, e aí alface mesmo, você higieniza e vai intercalando, né? Uma folha de alface, coloca papel toalha, porque assim você consegue tirar a umidade do alimento e conserva por mais tempo. Aí coloca num pote, fecha bem direitinho, e assim a gente evita também o desperdício do alimento, porque a gente consegue conservar por mais tempo. Então, assim, pode ser tanto para o alimento que você vai consumir, quanto para o alimento que você vai reaproveitar, para talos, folhas, para qualquer coisa. Eu tenho uma dúvida. O que vocês recomendam para higienizar as folhas que vocês falaram na solução? Pode usar água sanitária, dessa comum que a gente compra no mercado, diluindo, ou teria um produto específico para essa finalidade, ou de repente algo caseiro que a gente possa ir utilizar para higienizar as folhas? Então, depois a Lucy pode até complementar, mas o ideal, assim, é usar... Tem uma solução, não sei se vocês já viram, deixa eu ver se eu pesquiso aqui na internet para ficar melhor a visualização, mas tem uma solução... Então, acho que o que a Letícia está querendo falar, que é o hipoclorito. Isso, eu tava tentando lembrar o nome.
É esse mesmo, hipoclorito de sódio. Isso. E é o específico, né? Que é a solução específica que as pessoas costumam utilizar. E normalmente no próprio rótulo dele já vem a quantidade ideal para você dissolver na água e utilizar nos alimentos. Ele seria assim a solução ideal e perfeita, entre aspas, para você dissolver e ter uma sanitização correta, né? Mas muita gente ainda utiliza aquela higienização de antigamente mesmo, que coloca o próprio sanitizante, que ainda utiliza que boa. Enfim, esses métodos são eficazes, só que tem que tomar muito cuidado na hora de lavar novamente, né? Que aí faz aquela tripla lavagem que a gente acredita, né? E que ainda se diz eficaz. Joga a água de novo, passa água, joga água, porque assim, pode ficar um resíduo da boa e assim, é perigoso. Então, o hipoclorito é o mais indicado, segundo a vigilância, né? Então, assim, se tiver condições de comprar, é o mais indicado. Mas os métodos antigos ainda valem sim, né? Mas o produto que a gente normalmente diz, que a gente fala, que são os métodos sanitizantes, é esse, é o hipoclorito. Tá bom? A Marisa colocou no chat perguntando se pode usar o bicarbonato de sódio para higienizar as folhagens. E a Socorro também fez a mesma pergunta. Tem gente que ainda utiliza o bicarbonato de sódio, né, para fazer a higienização, e é o mesmo processo. Todos eles seguem o mesmo processo, e depois é só realmente fazer a lavagem correta. A gente só realmente preza, assim, o final da lavagem, né? Deixar os minutos, deixar ali curtindo aqueles minutos, deixar uns 10, 15 minutos, e depois retirar, fazer a retirada daquele produto. Eu, pelo menos, assim, na minha recomendação, eu sempre prezo nessa questão de retirar o produto, porque tem muita gente que acha que só jogando água uma vez, acha que retirou o produto por completo. Eu acho que, assim, se a Letícia tiver alguma coisa para complementar, né, algum estudo mais novo, algo do tipo, Letícia, sinta-se à vontade aí para me corrigir ou para falar alguma coisa. Então, não, eu vejo que é dessa forma sim, Luísa. Eu também acredito que eu sigo essas etapas também que você falou da higienização, de após colocar ali, né, nessa solução, ou seja, em outras medidas que também são eficazes, né, como por exemplo a questão do bicarbonato também, faz necessário para retirar, né, o produto, fazer ainda alguns enxagos ali, e para o alimento tá mais apropriado, né, para consumo. A Luísa perguntou, né, e o vinagre? E eu queria perguntar também se a utilização desses produtos interfere no valor nutricional desses alimentos. Assim, se você colocando ou que boa ou hipoclorito pode tirar um pouquinho dos nutrientes que tem nos legumes ou nas folhagens. Então, assim, é porque à medida que os alimentos, né, vai tendo as etapas, desde a higienização até as formas de pré-preparo, de preparo, vai havendo algumas perdas, mas não são perdas tão significativas, assim, ao ponto da gente não ter mais, né, nutrientes naqueles alimentos. São pequenas perdas, assim, não é isso, Luísa? Se não me engano. É isso mesmo. Na verdade, assim, a gente tem uma perda maior quando a gente congela um alimento, né? Quando a gente leva esse alimento para frigideira, para fazer uma cocção, né? Que aí a gente vai fritar,
vai cozinhar, leva para o forno. Então, por isso que a gente preza pelo alimento in natura. Então, quanto mais natural esse alimento, menor a gente tem uma perda nutricional. Então, é isso. Quanto à lavagem, essas coisas assim, a gente não tem perda. A perda é muito pequena. Então, na lavagem, a gente não tem perda. Às vezes, a gente tem a perda quanto as meninas falaram. Quando a gente tira ali aquela coroa do abacaxi, quando a gente está tirando casca, isso a gente tem perda. Por isso que é importante o reaproveitamento integral dos alimentos, que a gente consegue aproveitar o alimento com sua propriedade integral. Agora, a gente perde quando a gente congela, ali a gente está perdendo propriedade, a gente perde quando a gente lava para a frigideira, né? Então, aos pouquinhos a gente está perdendo quando a gente está levando para a geladeira, assim a gente vai perdendo. Mas conforme a gente está ali com o alimento in natura, comendo com casca, essas coisas, a gente não está perdendo, não. Muito menos quando a gente está ali higienizando. A perda é muito pequena, a ponto da gente sentir no nosso organismo. Então, quanto a isso, a gente não precisa se preocupar. A gente precisa se preocupar quando a gente não faz higienização, porque aí a gente pode estar trazendo para o nosso organismo uma série de bactérias, né? Então, isso é muito sério. Então, a gente precisa sempre estar fazendo higienização desses alimentos de uma forma correta. Joia. Aqui, Marney, acho que é isso, não sei se eu estou pronunciando certinho, faz assim: é verdade que o limão cortado dentro da geladeira auxilia na conservação de outros alimentos, frutas? Existem outros alimentos com essa função? Olha, eu ainda não ouvi falar nisso. Nutrição vai sempre se atualizando, mas eu particularmente ainda não ouvi falar dessa propriedade do limão ou de outros alimentos. Você também, né, Luiz? Eu também, eu desconheço, muito pelo contrário. Inclusive, tem até um estudo que, assim, é até mais antigo, que inclusive até não é recomendado, né, a gente consumir aquele limãozinho que tem nos restaurantes, né, que eles ofertam pra gente no copo. Ah, você quer um refrigerante com limão e gelo? Porque ali é uma fonte de bactéria, porque normalmente eles deixam já cortado ali há muito tempo, às vezes nem cortam ali no dia, e pode ter uma proliferação bacteriana muito grande, né? Então, assim, imagina isso dentro da nossa geladeira, porque a geladeira tem uma proliferação grande, conforme a gente vai abrindo, né? Às vezes você desce com a carne, não sei como é que você faz o descongelamento da sua proteína. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu desconheço. Depois posso até pesquisar para trazer isso, né, num outro momento, mas eu realmente desconheço. E a última informação que eu tenho, inclusive, é de que a gente tem que tomar muito cuidado com esse porcionamento de laranja, limão, disso tudo, inclusive em restaurantes. Assim, o que eu recordo, só que eu não vou me lembrar exatamente dos nomes técnicos, mas, por exemplo, a gente sabe que alguns alimentos, eles produzem algum tipo de gás que podem acelerar ou retardar o amadurecimento de alguns outros, estando próximos. Então, né? Então, por exemplo, acho que, se eu não me engano, a maçã, ela retarda, e o tomate, a banana, eles aceleram o amadurecimento, porque eles liberam, acho que, se eu não me engano, é um gás, não sei se vocês se recordam, e que pode, sim, assim, auxiliar, né, nessa função de conservação. Mas eu não recordo exatamente o nome do elemento químico que é liberado pela fruta, pela maçã, que auxilia. Então, você, por exemplo, não quer que os tomates percam facilmente, você coloca uma maçã junto com os tomates, que ela vai se conservar melhor. Mas se você quer que aquela determinada fruta amadureça mais rápido, por exemplo, você coloca uma banana próximo, que aí ele vai amadurecer mais rapidamente, tá? Então, assim, do que eu recordo, mas eu recordo com uma falha, né? É mais ou menos, existe esses alimentos com esse tipo de função, mas eles estão verdadinhos ainda, né? Não foram porcionados e tem essa capacidade. É o que eu consigo
trazer para complementar para vocês. Agora que a Elídia perguntou, para a limpeza da geladeira, pode passar qual produto? Acho que essa é uma dúvida muito boa, porque às vezes a gente usa aqueles produtos de prateleira de supermercado, né, que tem cheiro, são muito abrasivos, e não é bem recomendado, né? Se vocês puderem falar a respeito. Então, o mais recomendado é pegar um pano úmido mesmo, colocar álcool, né? Pode até colocar naquele recipiente, né? Que dá para colocar o álcool em spray e higienizar a geladeira dessa forma, com álcool. E a ideia é higienizar com produtos com menos odor possível, que a lista de ingredientes, assim como os alimentos, a gente tem que se atentar também a ler a lista desses produtos, né, de limpeza, enfim, produtos de cosmética, eu saio lendo lista de tudo quanto é tipo de produto. Então, o álcool é o mais recomendado, assim, para esse tipo de limpeza da geladeira. Aí o álcool seria o álcool 70% mesmo? Isso. 46%? Pode ser o álcool 70%. Vinagre, então funciona também, né? Pode ser o álcool 70%. Minha mãe, ela gosta de colocar até umas gotinhas de vinagre também no álcool. Sim, para auxiliar na limpeza também, que é uma mistura interessante também. Joia. A Marcinha colocou assim, qual seria a diluição ideal do bicarbonato de sódio? Aí aqui para a higienização, acho que, voltando lá um pouquinho, né, Marcinha? É isso mesmo? É lá dos alimentos, seria isso? Isso, né? Quanto de bicarbonato de sódio colocaria em água, né? Em que quantidade de água para fazer o processo de higienização das folhas? Olha, a quantidade específica eu não estou lembrada. Marta, desculpa, Letícia. Então, eu também não lembro, mas depende muito de qual produto e de qual marca você vai comprar. Porque eles são autoexplicativos, né? Lá no rótulo tem escrito. A variação é diferente assim, não é muito diferente para cada marca. Mas lá no rótulo tem escrito, tanto, às vezes, pela própria tampinha, você consegue porcionar. Mas, às vezes, você faz uma preparação para 1 litro, e aí você consegue colocar todas as leguminosas, frutas, mas no rótulo tem escrito a quantidade. Eu não me recordo agora quanto realmente é, assim, a quantidade certinha para eu falar, e se eu falar aqui eu posso falar uma quantidade errada, né? Mas, assim, no rótulo tem certinho a quantidade. Mas esse é para o hipoclorito de sódio, né? O que indicaram aqui foi o bicarbonato de sódio. O bicarbonato, desculpa. Verdade, bicarbonato eu não me lembro. Quantas colheres que usa? Desculpa. Certo, obrigada, Luísa. A gente pode pesquisar isso depois. Sim, eu posso mandar para vocês depois. Certinho. Gente, olha só, a gente já passou aqui de 21h30, uma coisa que a Letícia pediu muito, né? Para não ultrapassar muito 1 hora. A gente acabou entrando um pouquinho mais tarde, né? Foram 10 minutinhos de atraso. Eu estava enviando o link para os grupos, né? Que eu tinha enviado anterior. Então, eu quero saber se a gente finaliza agora, ou se pode estender mais uns 5 minutinhos. E lembrando que essa atividade que a gente está fazendo hoje, ela é de suma importância para a nossa caminhada, enquanto celíaco, enquanto cidadão, enquanto participante desse movimento de transformação do mundo a partir das nossas ações. Então, enquanto celíaca, eu vejo assim, uma cenoura me salva. Então, eu levo a minha vasilhinha com cenoura toda, né? E pela opção de consumir orgânico, eu nem tiro a minha casquinha da cenoura. Eu fico bem alimentada com a minha cenoura. Então, na hora do sufoco,
a gente reaproveita, dá para a gente reaproveitar tudo. Enquanto cidadãos e cidadãs, a gente consegue fazer com que o planeta seja um planeta melhor, mais sustentável, que a gente possa partilhar e combater a fome de tudo que a gente tem. Então, o reaproveitamento dos alimentos, ele vai além, para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Eu estava lembrando desde o início, assim, o que a banana é para mim. Porque a banana a gente usa casca, a banana verde, então eu já fiz chip da banana verde, o bolo que a Letícia falou, eu sempre fiz esse bolo aqui em casa com o uso do meu mix, né, aqui em casa, ou com outra farinha, né? Ou mix sem glúten, ou a farinha de coco. A farinha que tiver aqui sem glúten eu faço. Ou coco ralado, que fica muito bom também, fazendo só com coco ralado. A casca da banana madura, eu faço também aquela carne vegana, um prato salgado, que imita um pouquinho a carne, né? Então dá para fazer tipo a carne desfiada, a imitação genérica da carne desfiada. E fica muito gostoso também, que eu faço aqui em casa, eu coloco um pastel, como na comida. Então eu aproveito a banana toda, não jogo nada fora. Então, o reaproveitamento é isso, vai além de tudo. Não é só a gente utilizar o alimento como um todo, é a gente ampliar a nossa visão e viver melhor, e tornar o mundo melhor também. Então, eu encerro a minha fala agradecendo as meninas, se elas quiserem ampliar um pouquinho, né, se a Letícia, principalmente, que foi ela que falou, né, enfatizou um pouquinho do horário, se alguém tiver mais alguma coisa para colocar, e, acima de tudo, agradecer a presença de cada pessoa que esteve presente nesta partilha muito saborosa e muito engrandecedora também. Agradecer a Letícia, agradecer a Luísa, Manu, a equipe do Doar Afetivo, que é uma ação feita com muito amor e que surgiram anjos nessa caminhada para estar tocando essa ação e a gente abraçando e dando as mãos para outras pessoas. Se alguém quiser falar, um beijo e um abraço para todo mundo. Quero só agradecer também pela oportunidade, que para mim também é muito enriquecedor, assim, buscar artigos e conhecer, né, mais a respeito desse tema e poder falar, porque eu aprendo também dessa forma. E é isso, o projeto de vocês é muito bonito, a Associação de Celíacos também é muito, muito legal, assim, essa questão, né, de dar as mãos uns para os outros, como a Adriana bem colocou no início. Então, gente, eu queria agradecer também. Foi muito interessante. Foi uma troca muito boa. Aprendi muito hoje. Queria avisar também que eu coloquei a quantidade de hipoclorito aqui na conversa. São 2 colheres de sopa, em torno de 20 ml para cada litro de água. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. É muito bom poder fazer parte desse projeto e muito bom também que vocês participem sempre, tirem dúvidas, estejam presentes também. E Letícia, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada mesmo, assim, por tudo que você tem feito pela Célbra, pelo Doar Afetivo. E com certeza isso vai impactar muito, muito, muito no seu crescimento profissional. E eu fico muito feliz de poder participar desse momento com você aqui, tá bom? Muito grata, Luísa, pelo auxílio também aí
nas perguntas e feliz dia do nutricionista. Feliz dia do nutricionista pra gente, viu? Você vai ser já é uma excelente profissional. Parabéns pelo seu trabalho aqui. Foi excelente. Grata, pessoal. Bom, gente, então assim, a Manu, Socorro, Lídia. Só gratidão. Só gratidão. Muito, muito obrigada mesmo. Parabéns pelo dia, né, de vocês, de nutricionista, e pelo carinho que dá, né, de atender, né, ao chamado, né, da gente, e a todos que participaram e puderam aprender, puderam contribuir, né, e que possam disseminar todo esse conhecimento, né, que não mantenham preso a vocês, né, disseminem isso aí, porque vai auxiliar muito mais e colaborar para que a gente tenha só ganhos, né? Muito bom. Foi uma noite cheia de aproveitamento e reaproveitamento. E a gente só tem que agradecer muito e parabenizar as nutricionistas pelo seu dia, por todo o apoio, por toda a ajuda, por toda a orientação, esclarecimento, né, que proporcionam a saúde, né, que é justamente o que a gente busca. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu quero também agradecer a Dani Chaves, que hoje ia ter aula, está aqui com a gente, gravando esse conteúdo riquíssimo para a gente propagar. Boa noite, gratidão, feliz dia dos nutricionistas. Letícia, Luísa, forte abraço. Vocês são excelentes profissionais, viu? Obrigada. Beijo, gente. Obrigada, Márcia. Obrigada. Boa noite. Vamos lá, né? A câmera agora para a gente ver a cara do pessoal. Eu não sei se está aparecendo o meu. Boa noite a todos. Sim. Boa noite. Ai, deixa eu ligar. Beijos. Beijo. Boa noite, pessoal. Parabéns, foi ótimo. Adorei, Beijo, gratidão. maravilhoso. Tchau, tchau.